Olá, sou Alexandre Lino. Estou aqui hoje no comando do Segurança em Foco, programa que mais discute a questão da segurança, da violência aqui em Alagoas. É uma discussão acadêmica e técnica. E para isso, nós temos hoje a presença do Dr. Flávio Saraiva e do Dr. Geraldo Magela. Temos alguns temas que repercutiram durante a semana e que são temas do seu interesse. Está começando agora o nosso Segurança em Foco. Esta semana, um assunto repercutiu bastante em Alagoas. A morte de um motorista, o motorista José Valmir, que rodava através de aplicativos de transporte. E essa morte repercutiu bastante, por quê? Porque a família correu atrás do José Valmir e ele foi encontrado ainda com vida 48 horas depois do crime, jogado em um canavial. Ele ainda estava com vida, foi socorrido, mas não sobreviveu. Foi levado ao HGE. Este caso repercutiu por vários motivos, principalmente por ter sido o primeiro caso envolvendo a morte de um motorista de aplicativo aqui em Alagoas. E para a gente aprofundar o debate sobre esta questão, a gente recebe aqui agora o doutor Flávio Saraiva e o doutor Geraldo Magela. Inicialmente, perguntar pela experiência do doutor Flávio, o que ele acha que foi feito na investigação para este crime. Bom dia a todos. Na realidade, é uma investigação bem conduzida, né? Que chegou aos autores e já tem estão definidas todas as circunstâncias, né? Desse latrocínio, né? As pessoas, segundo relatam os investigadores, que os autores tinham uma encomenda para um carro, né, que seria o carro do veículo da vítima. Eles abordaram, e isso ocorre mesmo, né, nessa indústria de clonagem de carro. Você tem a documentação de um veículo e você pretende cloná-lo, aí você vai buscar um na rua de características iguais, e você faz o clone. Isso foi o que aconteceu. O taxista foi abordado, foi levado para Marechal Deodoro. Eles lá deram tiro na cabeça, né? Tentaram a execução, fizeram a execução naquele momento, mas o motorista ainda sobreviveu, foi encontrado depois. Não pôde passar para a polícia detalhes disso, em razão do grave estado de saúde que ele tinha, né? Mas a polícia diligentemente conseguiu dimensionar esse grupo criminoso que provocou a morte desse motorista de aplicativo. Eles estavam usando o celular, né? O celular da vítima, e isso certamente foi um fato bem aproveitado pelos investigadores, que determinou o usuário, localização, enfim. Tudo que é possível identificar quando você faz o uso de um telefone celular. Doutor Magela, esse é o primeiro caso envolvendo a morte de um desses motoristas de aplicativo. Em Alagoas, há pouco mais de um ano que o fenômeno dos aplicativos de transporte passou a fazer parte da nossa rotina, um fenômeno que era mundial. E um ano depois, a gente já tem o primeiro assassinato de um motorista. Bem verdade, como o doutor Flávio colocou, isso foi um crime que aconteceu com um motorista de aplicativo, mas poderia acontecer com qualquer pessoa que estivesse chegando em casa à noite. Qual a sua opinião sobre essa questão? Hoje a gente tem mais de 5.000 pessoas trabalhando aqui em Alagoas, especialmente em Maceió, que a gente só tem em Maceió e Arapiraca, Maceió e região metropolitana. A sua opinião sobre a questão da segurança dos motoristas de aplicativo? Olha, talvez os motoristas de aplicativo eles tenham em tese, maior segurança do que os taxistas, né? Porque como
todo o contato que você faz com o aplicativo, você vai deixar o seu nome, telefone, está tudo lá registrado. Se vai pagar no cartão, quer dizer, os dados do motorista e os dados do cliente são conhecidos, a não ser que a documentação seja falsa, né? Mesmo assim, você ainda vai ter como a polícia rastrear o telefone, pelo sinal do telefone. Então, essas marcas são muito mais evidentes do que com os taxistas, por exemplo, que trabalham só com o serviço de rádio. E você faz o recebimento em cash, né, do taxista. O Uber tem a opção de você pagar em cash, né, dinheiro, e tem a maior, que é o maior volume, dinheiro virtual, né? Você faz. O fato gerador disso foi a encomenda do carro dele, né? Era o carro pretendido, não por ele ser motorista. Pelo aplicativo. E se discute muito hoje a segurança do aplicativo. A seleção do motorista é muito frágil. Eu andei conversando com um motorista do Uber, ele tem um táxi e tem o Uber. E ele estava até testando qual seria o mais lucrativo e ele ainda estava em dúvida do que ele iria optar. Mas ele eu perguntando das normas de segurança, né? Do que é que o aplicativo exige deles, é muita pouca coisa. Aí você já tem denúncias de motorista de Uber furtando, assaltando, estuprando. Então, é uma coisa que precisa ser rediscutida, né? Em São Paulo já está tendo essa discussão, a prefeitura já está exigindo exigindo vistoria do veículo, que o veículo tenha X tempo de rodagem, né? De fabricação e outros mais, como é exigido para o taxista. O taxista, você entra no táxi, você tem a identificação do taxista, né? O cadastro dele está lá na SMTT, enfim, tem alguns itens de segurança que o Uber não tem. E esse caso aí, mais uma vez, não foi o fato dele ser um motorista de aplicativo. Não contou. O pessoal foi buscar o carro dele. Nessa questão da fragilidade da segurança dos aplicativos, eu lembro bem que quando iniciou esse fenômeno, o próprio aplicativo fazia uma série de exigências, que os carros tivessem menos de 5 anos, que o motorista tivesse habilitação para direção profissional, que ele apresentasse o nada consta. Hoje, quem roda nos aplicativos tem reclamado muito. Até aquela velha água e balinhas não tem mais. Não tem mais. Eles também não são mais educados, que era aquela exigência inicial que você fazia, uma preparação. Hoje são mais de 5 mil motoristas de aplicativos aqui em Maceió e Arapiraca. O atrativo é o preço, que é mais baixo, né? Hoje hoje você tem um preço mais baixo e a maior quantidade de oferta do serviço do táxi, né? Que seria o aplicativo do aplicativo do táxi. Aí você tem o competidor Uber e agora o 99, que o 99 foi comprado por uma grande empresa da China e assim vai competir bastante. Praticado preços bem mais baratos do que os da Uber. Eu já usei o 99, já usei o Uber. E como você disse, você encontra veículos que tem até a distinção, né? É o Uber executivo, né? Isso, o Uber X e o popular. Aí você encontra veículos interessantes, mas tem veículos que você já estão no final de carreira. São veículos com mais de 10 anos de uso. Eu acho que essa preocupação com a segurança, com a qualificação, com aumentar as exigências, não só por causa da concorrência, que é uma concorrência que eu acho desleal com os taxistas, não que os serviços dos taxistas sejam tão bons assim, que a gente sinta necessidade da existência deles. Mas que o sujeito paga tanta taxa à prefeitura, são tantas as exigências para você ter a compra-praça, tem que
todo ano fazer vistoria, o taxímetro, etc. Você não gasta menos do que R$1.000 aqui em Maceió por ano de taxas para funcionar um táxi. E o Uber não paga absolutamente nada. O cara tem um carro, ou aluga o carro na locadora e faz lá aquelas 2 ou 3 reuniões na Uber e sai na rua. Não, nem tem mais essas 2 Não ou tem 3. mais. Nem Então, tem mais. então, Qualquer pessoa chega, apresenta a documentação. Então, hoje se o sujeito Exatamente. Mais esperto no ramo do crime, se ele tiver documentos falsos, ele entra no aplicativo e vai embora, e vai fazer barbaridade com o carro do aplicativo. Então, essa exigência que eu acho que o Flávio coloca, eu acho que tem que ter, tanto nesses aplicativos como nos aplicativos de carona, por exemplo. Sim, é outro ponto que eu queria. Aplicativo de carona é outra coisa. Teve um caso em Minas Gerais, teve um caso em São Paulo. Pelo menos eu me lembro desses dois. Em São Paulo, a moça foi morta, acertou a carona e foi morta para roubar o carro também. Para roubar o carro. Então, em cidades como Maceió, que já é uma cidade com 1 milhão de habitantes, cidade como São Paulo não se fala, que São Paulo é uma das 3 ou 4 maiores cidades do mundo. Então, quanto mais você facilitar a vida das pessoas na locomoção, melhor, mas com segurança, né? Sim. Você não tem o mínimo de segurança. Essa segurança absoluta ninguém tem, só no céu. Mas você entrar no carro que você, de repente, não tem nenhuma referência, é muito mais complicado, né? Assim, essa fragilidade, né, para o usuário mulher, aí já surgiu outro aplicativo em São Paulo que é muito utilizado pelas mulheres, que é o Ladies Driver. Só mulheres dirigem para mulheres. E aí já é uma certa segurança para a mulher, né? A mulher ser conduzida por mulher. Mas o que de fato o Magela pontuou e que isso aí é bem notório, é uma concorrência praticamente desleal. Você padroniza seu carro, você paga impostos, bota a placa vermelha, enfim, uma série de imposições estatais, né? E o outro lá liga, se comunica. Tem que comprar uma praça? Tem que comprar a praça. Hoje a gente já tem visto muitos, não são poucos, taxistas que estão virando Uber, que estão virando 99. Então, uma praça, existia um mercado de negociação de praças, as praças custavam até R$150 mil. Em São Paulo, a praça do aeroporto, bota aí milhão, né? Hoje você encontra praças, já não com essa dificuldade toda de um mercado paralelo, a R$20 mil. Que é muito caro. Porque a rigor, se você for verificar, o aplicativo ele serviria para as pessoas individualmente, né? O motorista que tem seu carrinho. Mas aqueles empresários que são frotistas, que têm 20, 30 veículos ou mais, aí para esse o aplicativo foi mortal, né? O negócio dele. Tem gente que tem sofrido bastante aqui em Maceió. Gente que criou a família durante décadas e hoje... É semelhante com quem tinha 5, 6, 8, 10 linhas de telefone que vivia do aluguel de telefone. Então, hoje ninguém nem imagina o que significa isso. É o mundo. Eu sou novinho, mas eu ainda lembro do aluguel de telefone, eu lembro das ligações. Lá em casa tinha uma linha de telefone e o pessoal, dia de sábado e domingo, principalmente domingo à noite, que era o horário mais barato, os vizinhos pediam para telefonar, minha mãe deixava até na sala o telefone. Mas, chamando a atenção também para esse caso do aplicativo, as investigações apontam que os criminosos cobraram R$2 mil para roubar um carro e entregar este carro roubado. Lino, a banalização, uma vida, né? Foi tirada, porque na divisão, cada um ficou com R$600 e colocaram R$200 de gasolina para entregar o carro. Uma pessoa ser morta por R$600. A gente até comentava aqui em off, a banalização do crime, a desvalorização da vida, das relações pessoais. Eu, como morei num bairro em que meu pai tinha um bar, eu presenciei homicídio por dose de cachaça. O cara paga uma dose de cachaça para mim, não paga faca, tiro. Então, essa banalização, isso não é nenhuma novidade nas relações humanas, né?
O que hoje preocupa é essa banalização, e um certo, vou usar o termo moderno agora, né, que usa, o empoderamento de quem é criminoso. Né? O cara hoje é a inclusão marginal. Não, eu já matei, fui presídio, já tirei cadeia. É um quadro... É um status. É um quadro pretendido pelas facções, né? Que também é outra coisa. Pertencer a uma facção é outro nível de empoderamento. Então, é uma glamorização nesse tempo, do crime, em que está atraindo muita gente para isso. E como o percentual de elucidação é muito pequeno... menos de 10%, qualquer atividade que você faça que você tem garantido 90% a 93% de sucesso, quer dizer, a polícia não consegue desvendar, é atrativo, né? E é um sucesso mesmo, né? Doutor Magela, essa questão de um homicídio por R$600, na sua opinião? É isso, a fase que nós estamos vivendo nesse período, no Brasil e em boa parte do mundo, a questão da banalização das relações e da vida principalmente, você sai matando aí do jeito que entende, porque você está com um esgarçamento tão grande na sociedade, o consumo de droga, de todas as drogas, das lícitas e das ilícitas, o grau de organização das várias atividades criminosas, que vão desde o jogo do bicho, ao tráfico de arma, ao tráfico de droga, à prostituição, ao tráfico de pessoas e por aí vai. Então, você tem uma economia marginal imensa num país como o Brasil e no mundo, mas o Brasil é uma das 6 ou 7 economias do mundo. Então, a principal rota de cocaína, por exemplo, da América passa pelo Brasil. Dos países centros produtores de cocaína o Brasil é ponto de distribuição, de consumo e de distribuição. Então, tanto é que o aeroporto de Guarulhos é o aeroporto no mundo que mais se apreende drogas com passageiros, né? Ou seja, com as mulas. Então, esse ano que passou foi 1.700 quilos de cocaína, né? Basicamente de cocaína, tem de outros, mas basicamente cocaína. Então, toda essa estruturação e a desestruturação do Estado, a segurança pública, cada vez mais no Brasil, ela vai sendo tratada com descaso pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas prefeituras, pelo judiciário. Então, você vai criando um tipo de comportamento nas organizações, eles dizem, bom, agora eu vou tomar conta, porque agora, aqui nesse território, quem manda sou eu. O Rio de Janeiro é um dos casos, o Ceará agora estoura, o Rio Grande do Norte estourou, o Amazonas. Aonde não está explodindo, mas embaixo as organizações estão operando. E o Estado, ele é pouco eficiente para ser bem condescendente, pouco eficiente na desarticulação das organizações. E aí, Magela, por que o Ceará está assumindo esse protagonismo do banditismo, né? Porque é uma rota interessante para o tráfico. O tráfico internacional descobriu a Fortaleza como um excelente porto, né? Aeroporto para escoar a droga que é produzida na Colômbia, Bolívia, enfim. Isso são fatores econômicos que determinam essa mobilidade do crime, né? Por que está lá no Ceará, não tem essa explosão em João Pessoa, por exemplo, né? A questão do aeroporto tem contado muito, do porto e do aeroporto. Essa estrutura aeroportuária, marítima, né? Enfim, são fenômenos bons. E os especialistas em segurança pública, as pessoas que já têm uma experiência em combate internacional a traficantes, ao tráfico internacional, as pessoas sempre alertam, tem que mexer na atividade econômica do crime. Enquanto estiver na guerra, né, o Rio de Janeiro mataram um delegado na favela do Jacarezinho, né?
Foi isso, né? Começo do ano. Vamos entrar lá com blindados, troca tiro, e é o mesmo cenário. Aí um policial é ferido, gente da comunidade é assassinada, uns bandidos, traficantes secundários presos, e os cabeças continuam lá. Aí passa isso. Volta outra reunião porque teve um outro problema lá na Cidade de Deus, aí o mesmo cenário, tropas federais, os militares, exército, enfim, troca tiro, atinge pessoas que não têm, moradores que não têm nada a ver com essa guerra. Poucos traficantes são presos e os chefes do tráfico continuam. Por quê? Eles são protegidos pelo próprio negócio, né? Quando você observa a vida desses traficantes, para chegar no traficante mesmo, tem que passar por vários perímetros de segurança, que para que o Estado atravesse esse perímetro de segurança, aí tem que ter muita morte, muito combate, e isso não é interessante para ninguém. Aí vamos mexer na economia. Como é que tanto dinheiro oriundo do narcotráfico circula, né? Quem é que lava esse dinheiro? Quem são os beneficiários, né? Então, é isso que o Estado tem instituições e inteligência suficiente, mecanismos de inteligência suficientes para fazer esse combate. Agora, tem que usar as ferramentas de inteligência. E uma coisa, né? Tem que dar também uma depurada, né? Nas polícias, né? No Rio de Janeiro é conhecido internacionalmente a força da corrupção dentro da polícia do Rio de Janeiro. Não faz muito tempo. Pegaram um fazendeiro acho que no Mato Grosso. Aí tinha milhares de hectares de terra lá, uma cidadezinha pequena lá, tem uma vida pacata, ia na padaria, tanto é que ele foi preso indo para a padaria, de bermuda, de chinelo e tal. O cara era um mega traficante que estava já num outro tipo de operação, lavando dinheiro com propriedade, com transporte, isso aconteceu com frigorífico. Aqui em Alagoas. Isso aconteceu recentemente então, aqui em Alagoas. Se o imposto de renda sabe como eu funciono, e quando eu deixo de declarar ou erro qualquer coisa, eu caio na malha fina, como essas fortunas vão aparecendo do dia para a noite, e a própria Receita Federal, com a inteligência da Polícia Federal, tudo, por que não cerca isso? Não é o sigilo, você não vai quebrar o sigilo, é para ficar, como é que estão surgindo essas expressões de riqueza em determinadas áreas do país. E hoje, rapaz, você tem muitos instrumentos de investigação que você identifica padrões criminosos nas próprias redes abertas, né? No Facebook, Instagram. Sim. Você consegue trazer esses dados para essa inteligência artificial, né? Que vai processar, identificar padrões e você tem uma definição de investigação. Agora, é preciso usar a ferramenta certa para isso. Aí você tem o CAD, né? Uma compra que foi feita com 10 mil... do valor de R$10 mil, dinheiro cash. Quem anda hoje com R$10 mil para fazer? Corajoso. Né? Corajoso. Então, aí você tem que... E o tráfico, ele lida com isso, dinheiro vivo, aí você tem que ver a circulação. Por enquanto, ninguém compra droga com cartão de crédito. Né? Nem usa mais cheque, né? Falando na guerra de facções, aqui em Alagoas, a Gazeta de Alagoas desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, traz que a guerra de facções já ceifou em menos de um mês 22 vidas, foram 22 homicídios aqui em Alagoas e a Secretaria de Segurança Pública está em cima, está acompanhando essa guerra de facções que acontece ao mesmo tempo dentro e fora dos presídios. Quero ouvir a opinião dos doutores Flávio Saraiva e Geraldo Magela, opinião do consultor de segurança e do historiador sobre essa situação da guerra de facções, que é um desses assuntos que de um assunto para o outro, a gente foi pulando aqui e chegamos à guerra de facções. Eu acho, Magela, que você no Estado, você tinha os crimes de pistolagem, né? O Estado de Alagoas foi sempre caracterizado pela violência, né? Temos um crime de pistolagem desde novembro, que foi o último mais famoso,
a questão do assassinato, tanto do vereador Neguinho Boiadeiro, quanto do vereador Tony Pretinho, ambos de Batalha. E até agora a gente tem não o do tem... empresário Demiro Gouveia, que Esse é de agosto. 11 de agosto, já. Mas aí você tem a Alagoas, que é uma terra violenta, em que o nordestino, alagoano, ele matava de faca, e isso era muito temido lá pelo Sudeste, né? Aí depois vem o crime, aí vem para pistolagem, crime de mano, o pessoal de Alagoas, alagoano é muito valente, por qualquer coisa mata. Aí depois vem a fase de crimes políticos, né, que o coronelismo, enfim. Aí aparece gangue fardada, e agora, assim, aí depois generaliza, não, isso é guerra de tráfico, eles estão se matando, né? Guerra de tráfico, eles estão se matando. Aí não existia essa identificação de facção, eram bandidos assim, dispersos que brigavam pelo domínio da boca de fumo e se matavam. Mas agora, aí já tem os bandidos faccionados, né? E virou, assim, mantra, né, que chama? Sim. Pode ser mantra. Não, agora é briga de facção. É uma briga... Como o médico disse, se não descobre o que é o problema, isso é uma virose. É uma virose, Facção, toda facção, se é uma organização, ele tem que ter... Tem um líder. Tem um líder, os níveis intermediários e os subordinados, os operacionais, né? Quem domina o PCC em Alagoas? Qual é a estrutura hoje do PCC em Alagoas? O PCC confronta com quem? Confronta com o Comando Vermelho? Quem é Comando Vermelho em Alagoas? Será que é possível distinguir isso? É possível, todo estado já tem. Aí quando surge uma rebelião com várias mortes, lá, o que ocorreu em Rondônia, no Acre, no próprio Ceará, Roraima, né? Foi Roraima. Aí você identifica Manaus. quem são Manaus. O Ceará, inclusive, é uma facção local, formada o GDE, por jovens. que é uma facção já dissidente do PCC, porque o PCC cobrava o dízimo, né? E os criminosos não queriam mais pagar esse dízimo ao PCC. Fundaram o GDE, os Guardiões do Estado, porque lá é de graça. Se filie que é de graça e vamos para o crime. Então, essas coisas, você identifica, você vai identificando essa evolução, você vai qualificando o bandido, ele é um bandido faccionado, e precisa agora a facção do Estado dar um jeito nisso, né? O Estado precisa reagir. Eu fico muito com o pé atrás com essas notícias sequenciadas, briga de facção, briga disso, briga daquilo, sem a identificação real e sem haver essa disputa de espaço, de território, de mando. A disputa de território, de espaço, do mando, significa disputa econômica. Então, se não há essa disputa visível, pelo menos eu não estou não tenho essa visibilidade, não estou enxergando isso. Pode até existir, eu não estou. Então, no passado, você, quando não conseguia identificar, o cara disse, não, o fulano lá é o cara. Então, aí potencializava, dar entrevista, dizer que esse cara era o maior. Aí tinha acho que era na escola Zumbi dos Palmares, lá no Clima Bom. Então, tinha um adolescente lá que era o Flavinho. Pronto. O Flavinho era o demônio. Até executaram o Flavinho, então acabou. Então, aí você vai criando esse ambiente, que é como se esse ambiente criado fosse um salvo-conduto para o Estado ir lá e resolver sem a investigação e criando essa coisa da facção. Quando você começa a nominar facções A, B, C ou D, você está atraindo para um ambiente que ainda não estava sob essa disputa, pelo menos clara, esse ambiente. Então o cara diz, então se somos nós que estamos lá e nós efetivamente nós não estamos comandando, então nós vamos fazer isso mesmo. Então você começa a propagar uma ideia de que ela não está confirmada. Pelo menos eu não
Eu não consigo identificar isso. Diferentemente, quando você tem um morro no Rio de Janeiro disputando com o outro, você tem lá um grupo do NEM, um grupo do 157, o grupo do Escadinha, com não sei o quê, com o Marcinho VP. Escadinha foi longe. Não é? Então você tinha lá os caras que estavam lá e existiam aquilo ali. Existem, estão lá. Um está brigando com o outro, está invadindo o outro, está matando, etc. Então, aqui você está vendo o varejo, disputa de varejo. Entre essa disputa de varejo, há uma disputa de comando, de território e de manutenção de um grupo sobre o outro, eu preciso ter... essas informações têm que ser mais concretas. E isso é a inteligência, né? A atividade de inteligência que vai identificar. Há mais de 3 anos, eu não sei se vocês observam, e eu não sei se continua aí tem ADA e tem um letreirozinho, está pichado bem aqui perto. Sim. ADA, Amigos dos Amigos. É uma facção de traficantes lá do Rio. A ADA está vindo para cá? Quem foi o autor daquela pichação? O autor pode estar aqui nessa redondeza? Quais foram as pessoas presas nessa redondeza? Quais são as pessoas presas por tráfico? Quais as relações delas com os homicídios? E a possível ligação com Rio de Janeiro. Quem foi para lá e voltou? Então, isso é inteligência. E é uma coisa que a gente pode debater em outro momento, é sobre como está se desenvolvendo e como é desenvolvida a atividade de inteligência no estado de Alagoas. Por exemplo, a Polícia Civil, que é a maior, vamos dizer, o usuário original da inteligência, a Polícia Civil ela não tem toda essa estrutura de inteligência toda disponível para ela. Então, aí você vê uma certa disputa entre as polícias pelo uso dos equipamentos de inteligência. Com o Ministério Público também disputando? Também. É muita gente fazendo inteligência, o que não é uma atitude muito inteligente do Estado. Isso precisa ser resolvido. Porque quando você usa a inteligência... eu tenho... Aqui não é inteligência, eu tenho um informe de que fulano, determinada pessoa está em casa com 2 armas de fogo e lá é uma boca de fumo, eu vou lá, eu tenho toda essa estrutura, já tenho, possivelmente eu pego o telefone do traficante, eu vou fazer o flagrante dessas 2 armas. E fica um flagrante de 2 armas de fogo, uma pequena quantidade de maconha, porte ilegal de arma de fogo. Daqui a pouco está na rua, aí você deixou de investigar homicídios, né? E a real dimensão da atividade daquela pessoa investigada. E isso tem procedimentos que... aí você pode perguntar, mas Flávio, vai deixar uma pessoa que você sabe que está com porte de arma, está com droga, você vai deixar isso evoluir? Existe mecanismo para isso. Você faz representação para que seja uma ação controlada e acompanhada, inclusive pelo próprio Ministério Público. Mas as coisas ficam imediatistas. Aí um batalhão diz que apreendeu centenas de armas, o outro diz dezenas, aí a corporação milhares e continua situação. Homicídios, né? Essa falta de planejamento, que no fundo você está... falando em planejamento. Planejamento, né? Isso, e todo planejamento você tem como ser executado, as metas, os prazos, tudo isso aí. Então, como isso, e a formação do pessoal, né? Você não forma pessoas da inteligência do dia para a noite, né? Então, você tem que ir nos batalhões, nas delegacias, em todas as áreas, e ter gente da inteligência em todo que é canto. E aí você vai formando os quadros de inteligência. Não sou eu que vou dizer agora a polícia como é que ela vai... Se isso tem isso é pacífico no mundo inteiro. Todas as polícias têm como formar inteligência. É uma doutrina universal. Universal. Então, se você tem esses meios tecnológicos, mas não tem essa disposição, porque o trabalho de inteligência, ele é um trabalho relativamente demorado. Porque...
É mais fácil você dar o flagrante na boca de fumo e pegar as duas armas e fazer, criar aquela manchete e resolver o problema. Pronto, está resolvido. Desmontamos aquela boca de fumo. Só que aquela boca de fumo podia ser um ponto de uma grande organização que está operando em dezenas de outros lugares. Então não foi só, é a ponta do iceberg. É a ponta, né? Você veja que a Lava Jato surgiu de onde? De uma investigação de um posto lá, de um Lava-Jato, lá de um posto, de uma coisa que não tinha a ver com o que se transformou. Daqui a pouco você pega o doleiro e pega o bom, deu no que deu. Então, o tráfico, a contravenção, tudo isso pode começar num ponto insignificante e dali você puxar o novelo e chegar a atores importantes da organização, ou das organizações, ou do que poderia vir a ser uma organização. E essa é a grande diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. Você passa pela Polícia Federal, não tem ninguém, não tem nenhuma fila lá para se fazer BO, não tem nenhuma fila, nenhum protesto cobrando homicídios, não tem entidades de rodoviários cobrando a elucidação de assalto a ônibus. Enfim, a demanda da Polícia Civil ela é muito ampla. E exige respostas imediatas, né? E isso, se você não dá uma resposta imediata, você tem um custo político. Aí fragiliza o gestor da segurança pública. E aí fica nessa coisa. Aí por que a Polícia Federal faz isso? A Polícia Federal tem um tempo, ela vai com a investigação. Se você está acompanhando, tem operações com ações controladas e vai dimensionando aquela organização criminosa e chega a determinado ponto, não, agora dá, vamos lá, vamos fazer a prisão e a gente, toda semana, não é mais nem surpresa, né? De quase toda quinta-feira... Tem uma. Quer dizer, no mínimo uma, né? Operações nacionais, Rio, São Paulo, Nordeste, Sul, enfim, Norte. Então, a Polícia Federal tem tempo para isso, porque a demanda dela... É menor. Ela é menor e o cliente não está batendo na porta dela cobrando. Na Polícia Civil, basta, por exemplo, o motorista do aplicativo, você ouvir um apelo de uma mãe chorando, eu quero meu filho, você vai, não há pressão maior. Um sentimento de perda de uma mãe não tem que não se engaje no trabalho para pelo menos satisfazer aquela mãe, né? Então são coisas diferentes. Mas mesmo assim nós temos demandas que exigem respostas imediatas, mas precisamos agir com inteligência. A gente precisa de fato ter uma integração policial e não assim essa disputa por a inteligência é minha, o disco de denúncia é meu, eu aprendi mais armas, eu aprendi mais drogas. E a gente cai no campo também da estatística. O governo estadual divulgou o número de homicídios aqui em Alagoas com uma redução de 23% em relação ao ano passado. Ano passado, 208 mortes em janeiro e esse ano, 161. Essa questão da estatística, era bom saber onde acontecem esses crimes, de que forma eles acontecem, qual a relação, se foi um crime que aconteceu sem planejamento e um crime com planejamento. Você veja, mas no mesmo jornal tem que declaração do secretário dizendo que ele prendeu, a polícia prendeu mais de 22 pessoas envolvidas com homicídios. Certamente, você prende, vamos supor, na área da parte alta da cidade, você faz a prisão de 22 pessoas suspeitas de homicídio. Certamente isso vai ter uma queda significativa no próximo mês. Se esse pessoal tiver com prisão temporária, que vence com 30 dias, e quando se faz a prisão temporária para ser transformada em preventiva, você tem que ter mais argumentos para o juiz se convencer da participação de cada um daqueles no crime e mantê-los presos. Aí, se essa prisão ela não perdura, na saída deles, aí você já tem um grande incremento, porque aí já vai... Teremos vinganças. A cobrança atrás de quem delatou, enfim, e os prejuízos de 1 mês, 2 meses de cadeia.
Essa questão... É um ciclo perverso, né? Sobre a redução de homicídios, doutor Magela, o mês passado anunciaram a redução de assaltos a bancos e carros fortes, etc. Aí é um fato. Ontem anuncia a redução comparativa, janeiro de 2018 a janeiro de 2017. Toda redução é boa, ninguém vai ficar contra você reduzir o homicídio. É aplaudida. O que nós temos que ter é a sustentabilidade da redução do homicídio. Como? Qual é a estratégia? A estratégia não pode ser um improviso, a estratégia tem que ser uma estratégia mesmo de governo e que envolva a sociedade. Eu não consigo visualizar essa estratégia, não consigo. Também não posso dizer que a polícia não está trabalhando, que não está prendendo, está fazendo tudo isso. Mas isso, desde que a polícia foi fundada, ela faz. Qual a estratégia para reverter esse quadro? Porque nós estamos num quadro de curva ascendente, de muito homicídio. Mesmo você reduzindo 23, de 220 e pouco para 160 e pouco, é muita gente assassinada em um mês. 5 pessoas mortas por dia. Por dia. Então, isso não é pouca 3 milhões de pessoas. São números muito altos. Então, o 23%, ele encobre 160 mortes. Então, quando eu digo reduzir, da forma que eu digo, que eu noticio, etc., ele dá a sensação de que, morreram poucas pessoas. Não morreram poucas pessoas. 160 pessoas é muita gente. Como no Ceará, né? Que o fim de semana seguinte é a chacina. Morreu mais gente do que a chacina. 14. Não, o secretário deu uma afirmação politicamente infeliz, mas uma realidade do gestor. Não, esse número está dentro das estatísticas. Final de semana está nessa média. No Ceará, são 14 assassinatos por dia. 14 assassinatos por dia. É muita gente. É uma situação difícil. É complicado. Aí você, por exemplo, você comemora redução de assalto a ônibus. Aí, se você for verificar onde ocorrem os assaltos a ônibus, os pontos mais frequentes, você pega 2 quadrilhas dessas. Aí prende. No mês seguinte, você vai ter uma redução fabulosa. Aí, enquanto esse pessoal estiver preso, a redução está quase que garantida. Mas essa movimentação no cárcere, a passagem no cárcere é muito rápida, esse pessoal volta. Quando volta, eles vão fazer o mesmo, porque o bandido ele tá no crime por uma limitação de inteligência, né? Ele preferiu não estudar nem trabalhar e foi para o crime, menos esforço. E ele também não consegue, depois que se especializa numa modalidade criminosa, dificilmente ele vai para outra. Aí volta para assalto ônibus. E não é que seja invariavelmente, mas às vezes são as mesmas. Aí você vai tendo esses ciclos. Você prende uma redução, eles soltam, e daqui a pouco mais aí fica na curva estatística do sobe e desce. Gangorra. Inclusive, a gente tem que registrar, na véspera desse Segurança em Foco, aconteceu uma chacina em Palmeira dos Índios, 3 pessoas mortas dentro de um bar. Soma-se nessa triste estatística que a gente está apresentando aqui no Segurança em Foco. O gestor da área de segurança pública de Palmeira dos Índios, quando vai para a mesma situação, são 3 homicídios. Aí a meta dele já foi embora, né? 3 homicídios em um dia, isso vai ter implicação em mais outros, enfim. De fato, como se diz, você está... Tem um termozinho que é desativando bomba, matando um leão a cada dia, né? Que até é ecologicamente incorreto. Doutor Magela, essa discussão nossa, ela às vezes torna-se até repetitiva, porque como nós não estamos discutindo um plano de segurança, que não tem o Brasil,
O Rio de Janeiro ontem pegaram o jogo. O Rio de Janeiro é a falência do Estado. Pega na rua. Aí, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nem está o ministro do Exército, nem está o ministro da Defesa, nem está o ministro da Justiça, não está. Os principais gestores da área do Rio de Janeiro, os caras estão sufocados. Então, são náufragos, praticamente. Então, nos outros estados, você, para ter um plano desse, você tem que ter um grupo na segurança pública que pense a segurança pública. Não é o grupo operacional que está todo dia de manhã e de tarde com mesa de comitê de gestão, grupo disso, grupo daquilo, ou atrás de convênio. Não é isso. É um grupo que vai pensar como articular a segurança pública e como articular as outras áreas do Estado. Mariela, ontem o Pezão, né, naquela entrevista que não tinha os ministros, aí um repórter perguntou se o que ele estava dizendo ia ser implantado naquele dia ou no dia seguinte. Ele, num ato de desespero, nem ele mesmo acredita, ele baixou a cabeça. Não, certamente isso vai ser aplicado hoje ou amanhã. Ele respondeu. Nem ele mesmo confia. Eu quero agradecer a presença tanto do Dr. Flávio Saraiva, consultor de segurança, quanto do Dr. Geraldo Magela, historiador. Agradecer a sua companhia que acompanhou o Segurança em Foco desta semana, apresentado por Alexandre Lino. Viderlan Araújo volta na próxima semana, assim como o advogado criminalista Leonardo de Moraes. E a gente agradece mais uma vez ter ficado com você durante essa hora, debatendo pontos polêmicos e importantes e fatos que aconteceram na segurança pública aqui em Alagoas e no Brasil. Muito obrigado. Continue na audiência da TV Mar, canal 25 da NET.